Pense no último suco que você bebeu aí na sua casa. Você jogou a garrafa na lixeira e algumas horas depois, o caminhão de lixo passou e levou essa embalagem embora. Problema resolvido, não é mesmo? Não, pelo contrário. Esse lixo desapareceu da sua casa, mas continua sendo um problema enorme para o nosso querido planeta. Duvida? Então pense em todo o lixo da sua casa. Depois pense nas casas da sua rua. Agora do seu bairro. Pense em todas as residências, lojas, escolas e empresas da sua cidade. Do seu país. Agora pense no lixo produzido em todas as cidades de todos os países do planeta. Estamos falando, galera, de mais de 2 bilhões de toneladas de lixo produzidas por ano nas cidades da Terra. Isso é equivalente a 30 mil estádios do Maracanã cheio de sujeira até o topo, por ano. E pasmem, meus amigos, o ser humano não faz a menor ideia de como lidar com todos esses resíduos. Desde que você deu play nesse vídeo, se passou 1 minuto e 15 segundos. Nesse tempo, foram produzidos mais de 4,5 toneladas de lixo a mais no mundo inteiro. Inclusive esse pacote de salgadinhos que você está comendo agora, temos um problema. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Castanhari e hoje eu gostaria de falar de um problema que muitas vezes não está na sua frente, mas que atrapalha cada vez mais o planeta inteiro. Estou falando do lixo. Mas antes de eu explicar o porquê isso ainda vai te afetar em um futuro próximo, eu gostaria de pedir para você já clicar no gostei, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo porque me ajuda pra caramba, e se inscreva também no canal, clicando aqui embaixo, ativa o sininho e tudo mais, se inscreva para você receber sempre os vídeos novos, tá bom? Você também pode se tornar um membro do canal clicando em ser membro aqui, aí você consegue me ajudar diretamente e ainda assim ganhar vários benefícios, como por exemplo, assistir o vídeo antes de todo mundo, tá bom? Mas agora vamos ao que interessa, ou melhor, ao que na maioria das vezes não interessa a ninguém. O lixo. A quantidade absurda de lixo que o ser humano produz está se tornando cada vez mais um dos maiores problemas ambientais e de saúde do mundo. Mas acredite se quiser, essa história começou muito antes do que você deve imaginar. Se existe algo que a história nos mostra é que onde existem seres humanos, existe lixo. Isso é algo que vale para qualquer época, em qualquer lugar. Uma prova disso é que mesmo explorando o espaço somente algumas décadas, já deixamos milhões de detritos flutuando ao redor da Terra. Aliás, podemos dizer que o lixo surgiu junto com a humanidade. Os primeiros seres humanos do planeta já deixavam pequenos rastros de sujeira por onde passavam. Só que o problema começou de verdade por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com as primeiras cidades gerando resíduos como produtos descartados em cozinhas e oficinas, carcaças de animais e restos de alimentos. Os séculos passaram, as cidades evoluíram e se espalharam pelo mundo, e a produção de lixo só aumentou. Na Europa do século XIV, as cidades possuíam tanto lixo que se tornaram um paraíso para os ratos. E esses ratos foram os grandes responsáveis por espalhar a famosa peste bubônica pelo continente. Claro, não estamos mais na Idade Média, mas isso não quer dizer que o problema do lixo foi resolvido. Pelo contrário, ele piorou demais, especialmente depois do surgimento das indústrias no século XVIII. Conforme as fábricas criavam novas tecnologias e cada vez mais produtos de consumo, as lixeiras do planeta foram se enchendo cada vez mais. Isso nunca parou. Ou seja, basicamente, quanto mais a sociedade evolui, mais lixo ela produz. Isso não diz respeito somente às fábricas. Além do lixo industrial, temos o da agricultura, do setor de construção, da mineração. Existem vários tipos de lixo no mundo. Mas o grande problema que enfrentamos é aquele produzido nas cidades, e como eu disse, de em torno de 2 bilhões de toneladas por ano. Vamos fazer uma comparação simples. A estimativa é que o lixo produzido pela agricultura seja quase 5 vezes maior que o urbano. E o lixo produzido pelas fábricas? Bem, esse é cerca de 18 vezes maior. Então por que o lixo urbano é o mais problemático, você me pergunta? Bem, os resíduos da agricultura são basicamente orgânicos, então a maior parte deles é reaproveitável.
Já o gerado nas fábricas é bastante nocivo, mas nós temos avanços tecnológicos e até mesmo leis para controlar esses resíduos. Claro, isso precisa ser mais eficiente, mas já temos caminhos para lidar com esses problemas. Mas e o lixo das cidades? E a coleta seletiva, Castanhari? E a reciclagem? Nada disso funciona? Bem, nós também temos maneiras de lidar com o lixo urbano, mas elas claramente não estão funcionando. Nós não estamos dando conta desse problema, essa é a verdade. E para você entender por que isso está acontecendo, o primeiro passo é vasculhar o depósito de lixo de uma cidade. Quase metade do que encontramos ali seriam restos de comida, mas também veríamos bastante papel e plástico. E em menor quantidade, borracha, pedaços de madeira, vidro, metal, restos de celulares, tudo isso existe dentro de um depósito de lixo típico. Então vamos separar esses resíduos em dois tipos. O primeiro é o biodegradável, ou seja, feito de materiais que podem ser decompostos por bactérias ou outros micro-organismos. Um exemplo mais conhecido disso são os alimentos, como carnes e vegetais, mas papelão e madeira também entram nesse grupo. Então se você jogar uma casca de laranja no chão, ela vai desaparecer com o tempo. Isso demora cerca de 3 meses para acontecer. Mas um dia, essa laranja não estará mais lá, porque foi consumida por micro-organismos. Para nossa sorte, a maior parte do lixo urbano é biodegradável, mas existe também aquele que não é biodegradável. Ou seja, é feito a partir de materiais que fungos e bactérias simplesmente não têm interesse. Normalmente são materiais sintéticos como vidro e metal, que precisam de muito tempo para se decompor. Você tem uma ideia? Uma fralda descartável precisa de 600 anos para desaparecer. E no meio de todo esse lixo não biodegradável, temos o famoso vilão, o plástico. Mas por que ele é um vilão? Bem, primeiro porque um simples copinho ou uma garrafa de plástico precisa de séculos para desaparecer do planeta. Segundo, esse material é muito difícil de ser compactado. Então, o lixo plástico ocupa um espaço enorme no planeta. Só que de uns anos para cá, nós temos um novo perigo surgindo nesse depósito de lixo além do plástico. Eu tô falando da sucata de aparelhos eletrônicos. Isso inclui celulares, computadores, tablets, impressoras e até geladeiras e televisores velhos, que normalmente possuem materiais extremamente nocivos para o meio ambiente e para a saúde. Em 2010, o mundo produziu 33 milhões de toneladas de lixo eletrônico. E esse número não para de crescer. Em apenas 9 anos, ele já subiu para 53 milhões de toneladas. Sim, a quantidade de lixo eletrônico vem crescendo a cada ano, porque ao mesmo tempo em que as pessoas consomem mais esse tipo de produto, os aparelhos eletrônicos duram cada vez menos tempo. A expectativa é que até 2030, a produção de resíduos eletrônicos já passe de 70 milhões de toneladas por ano. E esse número não vai parar de crescer. Certo, mas onde esse lixo é produzido? É nos países mais ricos e industrializados? Ou será que esse é um problema que está nos países mais pobres? Como eu disse, o problema é global. Isso inclui você, rapazinho, já que uma pessoa produz em média quase 1 quilo de lixo por dia. Mas, sim, é muito difícil saber com precisão o volume de resíduos produzido em cada país. Mas, por outro lado, podemos enxergar muita coisa se a gente dividir o planeta em regiões. O Oriente Médio e o Norte da África são os que menos produzem lixo, com 129 milhões de toneladas por ano. Ainda na África, a região subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, produz 174 milhões de toneladas. Depois vem a América Latina e o Caribe, com 231 milhões de toneladas. E a América do Norte, com 289 milhões de toneladas. E aí temos as 3 regiões que sobem no pódio da produção de lixo. O sul da Ásia produz 334 milhões de toneladas. A Europa e a Ásia Central juntas produzem 392 milhões de toneladas. E a Ásia Oriental e o Pacífico são os grandes campeões, com 468 milhões de toneladas. Assim, chegamos a cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo urbano. E agora escute só esse dado, 1/3 disso, ou seja, quase 700 milhões de toneladas, são despejadas de qualquer jeito em qualquer lugar, como é o caso dos oceanos, que a cada ano recebem 25 milhões de toneladas de sucata, sendo que 80% disso são resíduos urbanos. Claro que o volume que não é coletado varia de acordo com o desenvolvimento de cada país.
Em nações mais ricas, apenas 2% do lixo das cidades é descartado de qualquer maneira. Agora, em países mais pobres, isso pode rolar com mais de 90% dos resíduos urbanos. Bem, a média global é que 1/3 desse lixo não é coletado nem tratado como deveria. Mas o que acontece com o restante, com os outros 2/3? Esse lixo é todo reciclado de forma bonitinha, certo? É, mais ou menos. Pensando apenas nos 2/3 de resíduos do planeta que são coletados, a maior parte vai para depósitos de lixo. Mas muitos desses locais são os famosos lixões, que não têm preparo algum para lidar com esse material. Mas existem sim aterros sanitários preparados para receber o lixo sem risco de contaminação do ambiente. E alguns deles são equipados para transformar os resíduos em adubo para as plantações. O problema é que a vida útil de um aterro sanitário é de apenas 20 anos. Se o lixo continuar ali depois disso, começa a contaminar o planeta. E claro, existe também a incineração. Queimar o lixo reduz o volume dos resíduos em até 70% e destrói materiais perigosos, como resíduos hospitalares. Só que em muitos lugares o lixo é queimado sem cuidado nenhum e a céu aberto, um processo bastante perigoso para a saúde que gera muita poluição, que aumenta o aquecimento global. Beleza, mas e a reciclagem, Castanhari? Bem, aí que está a questão. Menos de 15% do lixo que produzimos é reciclado. Você achou que era mais, né? Pois é. E mais uma vez, a questão é econômica. Transformar sucata em material reaproveitável é uma ótima ideia, linda, maravilhosa. Mas esse processo ainda é muito caro, porque não basta coletar os resíduos, é preciso processá-los numa estação de reciclagem. Então a reciclagem é importante, mas ela não resolve o problema. É só mais uma maneira de lidar com o lixo. Por isso, pesquisadores defendem que é hora de criar uma nova solução para o lixo urbano. Porque esse problema está ficando grande demais. Até pouco tempo atrás, tínhamos a filosofia lá dos 3 R's para lidar com o lixo. Reduzir, reutilizar e reciclar. Mas agora, muita gente defende a ideia de um 4º R. Recusar. A ideia é deixar de consumir produtos que geram resíduos, como aconteceu com os canudos de plástico. Ou seja, não seria uma forma de manejar o lixo, mas sim de evitar que ele apareça. Outra alternativa envolve o conceito de economia circular, fazendo com que todos os resíduos possam ser reaproveitados na fabricação de novos produtos. Não se trata de reciclagem, tá? Eu tô falando de mudar a forma como tudo é produzido, com fábricas usando apenas materiais reutilizáveis. Mas essas ideias só vão se tornar realidade com o esforço da sociedade inteira, incluindo governos, especialistas e até mesmo eu e você. Os cientistas apontam que hoje já precisamos de um planeta 1,7 vezes maior do que o nosso para absorver todo o lixo que produzimos. São quase 2 terras. E o Brasil? Onde estamos nessa conta? Bem, em 2018, nosso país gerou 79 milhões de toneladas de lixo urbano. Em 2030, é provável que esse volume chegue a 100 milhões de toneladas. Mas lembre-se, esse é um problema global. Se nada mudar, esses 2 bilhões de toneladas de lixo que é produzido em todas as cidades do mundo vão se transformar em 3,5 bilhões de toneladas até 2050. É lixo pra caramba! Então é importante você entender que quando o caminhão de lixo passa na sua rua, o problema do lixo que a sua casa produziu não está resolvido, ele não vai embora junto com o caminhão. Não vai. Essa é a verdade. E por mais que a solução para isso não esteja ao nosso alcance, é muito importante você ter consciência do que está acontecendo para não ajudar a aumentar ainda mais o problema. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo para levar a informação até as pessoas, deixe o seu gostei aqui para o YouTube divulgar, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, @FeCastanhari. E calma, não vai embora. Você pode clicar aqui para assistir o nosso último Nostalgia animado sobre a questão do racismo no Brasil. Esse vídeo tá muito maneiro. Clique aqui ou clique embaixo para ver os efeitos devastadores de uma bomba atômica. Obrigado a todos os membros que tornaram esse vídeo possível. Um beijo no coração de vocês e tchau! Ao ver o globo girando, talvez você tenha imaginado o nosso planeta e pensado no que ele mais precisa: um futuro mais sustentável para as pessoas. É o que todos queremos, inclusive nosso amigo Kim.
Nada como o sono para renovar as energias. As reservas de água potável estão cada vez mais escassas, no planeta e na casa do Kim. Economizar não é exatamente o forte desse rapaz. Pelo jeito, os recursos alimentares também andam escassos por aqui. É hora de pensar no reabastecimento. É difícil a escolha entre tantas opções. Você pode estar pensando que esse potinho de iogurte teve uma vida breve entre o freezer da mercearia e a lixeira. Mas quem disse que esse foi o final da história? E mais, quem disse que a mercearia foi o começo? Muitas etapas já rolaram e ainda vão rolar no ciclo de vida deste produto. Para entender melhor como isso funciona e quais os seus impactos, existe uma ferramenta bastante eficiente: a avaliação de ciclo de vida. Quer um exemplo? Vamos analisar então o ciclo do próprio potinho de iogurte. Tudo começa com a extração de matérias-primas. Entre mil outras coisas, o petróleo serve para produzir o plástico do potinho, que vai proteger o conteúdo. Também temos o leite, que é usado para fazer o iogurte. O morango, que dá o sabor. E a tampinha de alumínio para vedar. São muitos processos diferentes. Cada um deles exerce vários tipos de impacto sobre o meio ambiente. E o ciclo está apenas começando. Em vários momentos, há necessidade de transporte. Depois temos o armazenamento, a distribuição. É um longo percurso até o consumidor. E como eu disse, a história não acaba no lixo, não. Este potinho pode ser reciclado, dar origem a um novo produto, e o ciclo recomeça. Ou melhor, continua. A ACV faz uma análise rigorosa dos impactos ambientais de todas as etapas do processo produtivo. Essa análise tem auxiliado as indústrias a tomar decisões para melhorar processos, produtos e serviços. Como deu para perceber, todo e qualquer elemento do universo, inclusive nós mesmos, tem seu ciclo de vida. Agora que você viu como isso funciona, vai ser irresistível prestar atenção ao ciclo de vida de cada mínima coisa ao seu redor e comparar os impactos de cada produto para fazer escolhas conscientes de verdade. Todo dia muita coisa muda no mundo. Uma novidade tecnológica aqui, uma inovação ali. Mas sabe o que muda também? A nossa consciência em preservar esse mundo em que vivemos. Foi-se o tempo em que ninguém se importava de onde vinha e onde ia parar cada produto e embalagem que a gente comprava. Hoje, mesmo com a tecnologia, estamos mudando nossas atitudes para preservar a natureza. E essa mudança de consciência, claro, já chegou na indústria também. O pensamento do ciclo de vida do produto é uma forma de dar atenção a todas as etapas do processo produtivo, como elas se relacionam entre si e com o meio ambiente, e quais impactos sociais e econômicos são gerados em toda a cadeia. É um sistema complexo, que considera inclusive a avaliação dos fornecedores, mas que é importante para a sobrevivência do negócio. Tudo começa com o uso racional dos recursos naturais, passa pela extração e beneficiamento das matérias-primas, como os produtos e embalagens são feitos e distribuídos ao varejo, como chega ao consumidor e como se dá o descarte correto, com preferência à reciclagem e ao reuso dos materiais, que podem ser incorporados inclusive a novos ciclos produtivos.
A compreensão e a avaliação do ciclo de vida dos produtos podem reduzir o desperdício, aumentar a economicidade das empresas e expandir a sustentabilidade. Um valor que está ganhando mais espaço na hora das pessoas decidirem o que consumir. Proteger o nosso planeta é muito mais que uma responsabilidade. É um desafio. Por isso que o pensamento do ciclo de vida dos produtos chegou para ficar na indústria brasileira. Não apenas para cumprir a legislação, mas para atender às exigências do consumidor, que quer saber qual é a procedência dos materiais, como é feito o que ele consome e o que acontece com os produtos e embalagens depois que eles vão parar no lixo. O pensamento do ciclo de vida dos produtos também permite ao consumidor tomar consciência sobre sua responsabilidade na fase de consumo e de descarte de resíduos. Com o aumento do conhecimento e a melhoria na gestão, a indústria brasileira se coloca como parte da solução, contribuindo para a construção de um mundo melhor. Faça a sua parte nessa transformação. Você já imaginou o que acontece quando a gente joga uma latinha de alumínio num lixo reciclável? Hoje a gente vai mostrar para vocês como transformar uma latinha dessa aqui numa latinha dessa aqui de novo. Estamos aqui na Latasa, em Pindamonhangaba. Bora ver como funciona a reciclagem de alumínio. Esse aqui é o Ademir, que é coordenador de produção da Latasa. Ademir, conta pra gente um pouquinho o que chega aqui e como é que vocês processam o alumínio. Nós recebemos as latas que são coletadas pelos centros de coletas que o Grupo Recicla BR tem distribuído pelo Brasil. Essas latas passam pelo centro de coletas já para uma pré-limpeza, para poder enfardar elas, para poder ficar melhor para o transporte via centro de coleta Latasa. É ali que vocês transformam nesses bloquinhos que a gente tá vendo aqui. Exatamente, que transforma nesses bloquinhos e já passa para uma pré-limpeza. E aí fica estocado aqui no pátio para depois ir para o processo da fábrica. Legal, vamos embora lá ver então. Vamos lá ver. Dentro da fábrica, a primeira máquina é tipo um vibracol gigante. Ela fica chacoalhando e vai soltando as latinhas do fardo. Depois eles precisam separar a sujeira que pode estar dentro das latas. Algumas têm areia, outras têm chumbo, água. Tem várias máquinas para tirar isso, mas a mais legal é um ímã giratório que expulsa da linha de produção as latinhas que tem ferro dentro. A gente não consegue ver aqui porque tudo é fechado, mas depois que já estão limpas, as latinhas são trituradas e essa gororoba de alumínio entra numa espécie de vagão de trem. É ele que leva tudo para um forno giratório que parece aquelas caçambas de mexer cimento. E aqui começa a parte hardcore da história. O forno queima gás natural com oxigênio e chega a mais de 750 graus Celsius. A capacidade desse aqui é de 7 toneladas, 7.000 quilos de alumínio a cada 2 horas. E depois desses 120 minutos girando e derretendo, as latinhas se transformam nesse líquido que você está vendo aí, uma sopa incandescente de alumínio. Como toda sopa, vai para a panela, uma panela especial que tem proteção contra o calor e já está pré-aquecida. Depois de encher bem devagarinho, a panela é colocada em cima de um caminhão e eles levam alumínio líquido a 750 graus para uma fábrica aqui perto. Ela transforma tudo em chapas de alumínio que vão ser usadas para fabricar as novas latinhas. Essas são as placas que são do alumínio líquido que não é enviado para o nosso cliente. Automaticamente a gente faz as placas que é para não perder a produção dos fornos. Tá, quanto pesa mais ou menos uma placa dessa? Em torno de 750 quilos. Não dá pra erguer no braço, não? Essa não dá, não. Ademir, muito obrigado por ter recebido a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Mais visitas a lugares que você sempre quis conhecer, como esse aqui, você vê no Manual do Mundo. Eu queria agradecer ao pessoal do SP Cidade Gentil que trouxe a gente até aqui. É um projeto muito bacana, estou deixando o link aqui embaixo. Se você gosta de visitar fábricas, a gente já fez visitas bem bacanas. Vou deixar aqui uma visita à Casa da Moeda, você vai saber como é feito o seu dinheiro, e também numa fábrica de livros. Então, se você imagina que isso é uma impressora gigante, não é bem assim, é mais complicado fazer um livro do que você imagina. Uma pessoa cair dentro desse alumínio faz um estrago. É complicado, aí tem que sair uma estátua. Ele some.
parou para pensar quantas folhas de papel dá para fazer com uma árvore? Pois hoje no Manual do Mundo é isso que a gente vai ver. Você vai aprender como é feito papel. Bora ver! A gente vai visitar a fábrica da Suzano, em Limeira, no interior de São Paulo. Aqui, todo o papel vem do eucalipto, é uma árvore australiana que se deu super bem no Brasil. Ela tem uma fibra muito boa para fazer papel e a árvore cresce em 6 anos. É importante lembrar que o papel não é feito de madeira que vem de uma floresta natural, é uma plantação, como se fosse uma plantação de cana ou uma plantação de feijão. O eucalipto chega aqui na fábrica nessas toras de 3 metros e 60 centímetros. Eles passam por uma máquina que vai medir o tamanho, o peso de cada tora. Depois ela vai ser lavada para tirar qualquer areia, qualquer impureza que tenha. Passa até por um detector de metais para ver se ninguém esqueceu um prego, um machado no meio da tora. Aí ela vai ser picada e transformada em cavacos bem pequenininhos. A máquina que pica madeira tem um disco com 15 facas. Você deve imaginar que não é uma coisa muito silenciosa e que faz uma bela sujeira. Então fica tudo muito bem fechado, mas o barulho a gente consegue ouvir. O motor que moe a madeira tem a potência de 1.500 cavalos. É o equivalente a mais ou menos uns 20 carros. Aqueles troncos que a gente viu já se transformaram nisso aqui, ó. Um cavaco pequenininho. Aqui ele já passou por uma peneira e o que sobra do cavaco, que não tiver no tamanho adequado, a gente tá vendo sair por ali. A madeira é formada basicamente por 3 coisas: fibras de celulose, lignina e extrativos. Para fazer papel, a fábrica só precisa da celulose. Então a missão a partir de agora é separar a lignina e os extrativos da celulose. A gente tá vendo aqui 2 torres, são 2 vasos. O primeiro vaso chama vaso de impregnação. A madeira entra lá e ela é misturada com um produto químico que eles chamam aqui de licor branco. É esse produto químico que vai ajudar a celulose a se separar da lignina. Quando a madeira estiver bem cheia do licor branco, ela vai descer lá pro fundo desse vaso e vai ser bombeada pro topo do outro. O outro funciona como se fosse uma panela de pressão, ele chama vaso de digestão e ali a madeira vai cozinhar junto com o licor branco. O produto final vai ser uma mistureba toda que vai para esse terceiro tanque, esse azul, que chama blow tank. Ali existe menos pressão, então a celulose vai expandir e vai se separar do licor branco e da lignina. A celulose que sobra nesse processo precisa de um tratamento químico para ficar branca. Isso é feito com oxigênio e com um gás que se chama dióxido de cloro. Como o dióxido de cloro é um gás muito tóxico, a gente tem que andar o tempo inteiro com essa máscara aqui, ela chama máscara de fuga. Ela é usada caso tiver algum vazamento do gás, para a gente poder colocar a máscara e dar tempo de sair da fábrica sem ser intoxicado. Aqui a gente já consegue ver a celulose branquinha, ela tem 80% de umidade e esse já é o principal insumo, é a matéria-prima para fazer papel. Daqui ela vai ser transportada para um armazenamento, vai ficar naquele silo que a gente está vendo lá atrás, para ser usada na fábrica de papel. Uma parte da celulose que é fabricada aqui não vira papel. Ela é prensada, seca e depois se transforma nessas folhas que você está vendo aí. A textura dela parece aquelas caixas de ovo que a gente compra no supermercado. Aldo, para que vai servir essa celulose? No que ela vai ser usada? Nós tiramos essa celulose na forma de fardos, ela vai para outros fabricantes de papel que não têm a produção de celulose na sua planta. Então eles vão desagregar essa celulose, vão fazer o tratamento nas fibras de celulose e acrescentar os químicos para a produção de outros papéis. Finalmente a gente chegou na fábrica de papel e o Rodrigo vai explicar um pouco do tratamento que é feito na celulose antes dela entrar na máquina de papel. Uma etapa preliminar que temos da produção do papel nós chamamos de preparo de massa. Aqui nós tratamos a fibra para que o papel tenha as características finais adequadas à aplicação dele e nós também aqui adicionamos alguns aditivos, além da própria pasta, da polpa de celulose. Nós aplicamos amido, matizantes para corrigir a alvura do papel, carbonato de cálcio também, é tudo feito aqui na etapa de preparo de massa.
essa massa vai para uma máquina de fazer papel. A função dela é basicamente tirar a água da celulose. A primeira etapa é por gravidade, fazendo a água cair, depois um vácuo puxa a água que sobrou. O papel depois disso vai para uma prensa e o que ainda tem de água sai quando o papel passa em uns cilindros quentes. A próxima etapa é colocar um pouco de amido no papel. O amido serve para dar acabamento, e aí o papel fica mais liso, diminui a absorção de água e a tinta das impressoras pega melhor. Por último, uma prensa ajuda a secar mais um pouco e alisar o papel. E tudo isso passa por um controle de qualidade, para ver a lisura, a umidade, gramatura e tudo mais. Então o papel é colocado numa bobina, que eles chamam aqui de rolo jumbo. Esse rolo tem 21 toneladas e leva 56 quilômetros de papel. Daria tranquilamente para ir até a estratosfera e voltar. Dessa bobina gigante, o papel é cortado e passado por uns rolos menores. Esse papel vai para uma outra máquina que vai desenrolando tudo e cortando, até chegar na nossa conhecidíssima folha de sulfite. O nome certo, na verdade, não é mais sulfite, é cut size. A máquina faz pilhas de 500 folhas que depois vão ser embaladas naquele pacotinho que você costuma comprar na papelaria. Finalmente, para você que ficou curioso, uma árvore de eucalipto rende 50 pacotes desse aqui, ou 25 mil folhas de papel. Mais vídeos que te mostram coisas que você sempre quis saber, como esse vídeo aqui, você vê no Manual do Mundo. Ó, não vai me esquecer de dar joinha nesse vídeo que ficou muito legal, vai. Se você gosta dessas visitas que a gente faz em fábrica, vou recomendar as últimas 2 fábricas que a gente visitou. Como é feita uma privada, a gente foi na DEC em Jundiaí, e como é feito o cimento, a gente foi na Votorantim em Salto de Pirapora.